E aí, missionário, paz e Deus no seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um grande lançamento da RCC Brasil chamado RCC e Missão, Orientações para Projetos Missionários. É isso mesmo, meus irmãos, pela primeira vez o movimento, como instituição, tem um documento agora para orientar sobre os projetos missionários. Tantos projetos surgiram, pipocaram no Brasil inteiro. Jesus no sertão, Jesus nas praças, Jesus nas praias aqui no Tocantins, Jesus no coração do Brasil também aqui no Tocantins, Jesus no litoral. E tantos outros projetos de missão foram surgindo e um desejo interno então da instituição, movimento, na verdade, um desejo do movimento foi de construir um documento que pudesse orientar as pessoas sobre a missão. Então esse documento aqui é um lançamento da RCC Brasil. Então nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse documento, mas também gostaria de falar um pouco sobre alguns pontos extraoficiais que nortearam a construção desse documento. Eu fiz parte então desse grupo que ajudou na construção. Não escrevi de fato, mas dei minha opinião quando ele ainda não tinha sido divulgado, consegui ler ele antes de ser divulgado. Então eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo. Mas antes de falar sobre isso, gostaria de convidar a se inscrever nesse canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo se você entender que ele é relevante para alguém. Então essa caixilha de missão, ela está dividida em 4 pontos. Grupo de oração, celeiro missionário. 2, a integralidade da missão. 3, itinerário de missão. E 4, a RCC em missão. Então o primeiro ponto aqui está falando do grupo de oração, celeiro missionário. Aqui eu acho interessante que a caixilha, ela traz a ideia de que não precisa ter um grande projeto de missão para que aconteça a missão. Eu falo disso há muito tempo aqui no canal, que não é preciso um grande projeto para que haja missão. Cada grupo de oração pode organizar uma missão, sei lá, mensalmente, semanalmente, quinzenalmente. Cada grupo de oração pode organizar a sua missão, porque o batismo no Espírito Santo é que nos envolve isso, e isso o livro deixa muito claro. E é muito bacana a escrita desse livro nesse sentido, porque é o batismo no Espírito Santo que nos leva para a missão. Então o grupo de oração precisa ser um celeiro missionário. O seu grupo de oração, meu querido irmão, precisa ser um celeiro missionário. Você precisa pensar, você que é coordenador, você precisa pensar a missão 24 horas para que a graça de Deus possa ser derramada tanto nas pessoas que participam do grupo, mas também fora do grupo. E eu te falo um negócio, missão atrai pessoas para o grupo de oração, viu? Então esse primeiro ponto aqui é fantástico, escrito é fantástico aqui o texto, sobre o grupo de oração ser um celeiro missionário. O segundo ponto é a integralidade da missão. Então o que é isso? A missão ela é integral, ela acontece não só em ambientes que precisam ali, que às vezes é praça, que é praia, que é alguma coisa assim, mas a missão ela é integral, ela acontece na minha vida o tempo todo e a vida inteira. Então no meu trabalho, nas minhas redes sociais, com os meus amigos, eu preciso pensar missão, eu preciso viver a missão. Mas na frente o livro também trata da missão paradigmática e da missão programática. Porque a missão programática é aquela missão que é programada. Você programa uma missão para o final de semana e você vai para a missão. A missão paradigmática, ela fala da missão que acontece o tempo todo. O tempo todo você precisa estar em missão. Essa é a missão paradigmática que o Papa Francisco nos trouxe. Então, essa parte da integralidade na missão fala justamente disso, dessa questão integral, não só do dia que eu tenho que ir para a missão, mas também da minha vida inteira, do meu horário de acordar até meu horário de dormir, eu preciso estar em missão, e não é ter que ficar o tempo todo falando de Jesus, mas nos meus atos, no meu jeito de ser, eu preciso o tempo todo estar em missão e oração constante. O terceiro ponto aqui é o itinerário de missão. Nesse ponto aqui é o capítulo maior, porque nesse ponto aqui o capítulo ele trata de vários pontos estratégicos de como organizar a missão. Isso aqui eu achei fantástico. Itinerário de missão. Se você está querendo organizar a missão aí na sua cidade, na sua diocese, no seu grupo de oração, esse capítulo 3 é o capítulo que vai ter todas as informações. Primeiro, ele fala sobre espiritualidade. É preciso ter espiritualidade, é preciso rezar, é preciso ter unidade, é preciso ter escuta profética, é preciso escutar de Deus para saber onde que Ele quer que você vá, o que Ele quer que você faça. Então isso tudo é preciso acontecer. A espiritualidade é uma parte primordial para a missão. Então o míssil, essa grande analogia, o míssil ele precisa sair de uma base. O míssil ele não sai sozinho, ele não sai do ar.
ele sai de uma base. Então essa base é a nossa espiritualidade. O segundo ponto aqui no itinerário de missão é a parte de planejamento. Então depois que você escutou Deus, que você ouviu de Deus o que Ele quer, você está em unidade com Deus, com os ministérios, aí é o momento do planejamento, né? Qual é o campo de missão? Qual é a realidade que a sua realidade aí precisa, né? Fica até redundante, né? Qual é a realidade daí do seu grupo de oração? O que o seu grupo de oração precisa? É um bairro mais pobre? É um bairro que precisa às vezes só da palavra? É um bairro que precisa de alimento, de mantimentos? Então precisa saber o campo de missão. Depois, o projeto de missão. Precisa escrever um projeto que às vezes para captar recursos, né, para algo nesse sentido, precisa, né, ter um projeto. E por último, equipe de serviço, né, visita esporádica, exploratória, divisão de tarefas, elaboração da programação, formação dos missionários, né? Então tudo isso faz parte aqui desse ponto do projeto de missão, do planejamento. Então essa questão do planejamento é uma das partes mais importantes que tem, porque primeiro você escutou Deus, depois você planeja, você coloca no papel mesmo quanto que a gente vai gastar, o que a gente vai gastar, quantos missionários a gente quer ter, quantas pessoas vai ter, então o que vai acontecer. É preciso explorar um local, é preciso saber se dá realmente, é preciso saber se é viável. Então tudo isso é preciso, né, colocar no coração de Deus, colocar ali para que aconteça. Então primeiro, o itinerário missionário primeiro a escuta profética, primeiro a oração, primeiro a espiritualidade. Segundo, planejamento, colocar tudo no papel, colocar tudo em ordem para a graça acontecer. Aí tem alguns outros pontos aqui, como na missão, como proceder. Então aqui está até o ponto de como proceder na missão, né? Então primeiro, identificação, é preciso se apresentar, é preciso, na hora de ir para a missão, se apresente, quem é você, onde você veio, tudo mais, né? Os sacramentais, né? Como a água benta e tudo mais, material formativo, intercessão, tudo isso precisa acontecer. Organização e docilidade nas mudanças, às vezes acontece algo diferente dentro da missão que precisa ser mudada, então que o Espírito Santo possa conduzir, seja dócil nesse sentido, né? Pastoreio na missão. Então, por exemplo, durante a missão tem uma pessoa que precisa de acompanhamento, durante a missão, tá? Não é depois. Durante a missão precisa de uma pessoa que está precisando de acompanhamento, está precisando de cuidado, precisa de uma roupa, precisa de alguma coisa, então faz aquele pastoreio naquele momento. Depois, avaliação constante, né? No momento em que teve a missão, deu certo, não deu, o que aconteceu, né? Então tudo isso é zelo com as coisas de Deus para que a graça possa acontecer. E o último ponto é a continuidade da missão. Então vamos lá. Primeiro, espiritualidade. Segundo, planejamento. Terceiro, como proceder, né? O que fazer. E o quarto agora, a continuidade na missão. Depois que a missão aconteceu, que você evangelizou, que levou Jesus para as pessoas, o que fazer depois, né? Pastoreio. Então é importante que a missão que você esteja organizando na sua realidade tenha um pastoreio, possa acontecer algo depois, o pós-missão, né? Isso é muito importante. A avaliação da missão, se foi boa, se foi ruim, se foi efetiva, o que pode melhorar, o que pode fazer, né? E os testemunhos também. Então tudo isso está aqui no capítulo 3, itinerário de missão. Está fantástico. Se você realmente quer fazer missão na sua realidade, esse material está fantástico, principalmente nesse ponto aqui do itinerário missionário. E por último, a RCC em missão, né? Então aqui trata justamente da RCC em missão, sobre o Ministério Jovem, sobre a juventude que sempre se colocou à frente, né, desse protagonismo missionário. Fala um pouco aqui também sobre o JNL, como que surgiu Jesus no litoral. Então tudo isso está descrito aqui nesse livro, tá? Então esse livro, esse lançamento é fantástico, e você que é coordenador de grupo de oração, você precisa ter esse livro aí de cabeceira para você fazer missão semanalmente, entender como que você deve fazer missão aí na sua realidade, tá bom? O link desse livro está aqui na descrição e você pode adquirir ele agora mesmo clicando nele no RCC Shop. Se esse vídeo te ajudou, não te esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa se você entender que é relevante, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.